extraordinários! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro que a gente sabe, fica com saudade, né? Uma semana é muito tempo para a gente ficar longe. Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão aí, a nossa audiência. Obrigada por você estar sempre aqui com a gente. Deus abençoe. E você já sabe que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, o famoso sininho, para não perder nada e receber tudo em primeira mão. E já compartilhe aí com os amigos, com a família, porque nós estamos aqui para trocar ideias, para ensinamentos, histórias reais e dicas valiosas para você colocar no seu dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Mas antes, eu preciso apresentar o convidado especial, que sem ele, nada disso estaria acontecendo. O nosso Deus. Obrigado, Paizinho, por mais uma oportunidade, por mais um dia, estarmos aqui como instrumento dele para levar para você a transformação real. E lógico que nós estamos falando de transformação hoje, eu lembrei sobre criatividade. E se você lembra de criatividade, você lembra de estratégia. Ou só podemos ter criatividade ou só estratégia. Ou precisa ser os dois juntos? Mas nós vamos descobrir então, porque a minha convidada é especialista em criatividade com estratégia e fazer tudo acontecer. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje. Ó, já pega papel e caneta para anotar tudo, porque é conteúdo valioso, como todos os episódios que nós trazemos aqui. Então já quero apresentar a minha convidada especial, Dani Darós. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra. A régua fica lá em cima, né? Com toda essa apresentação. Muito obrigada, viu? Gratidão pelo convite. Espero poder contribuir aqui para vocês. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu que agradeço, gente. Mentorada da Dani, né? Tem que colocar em prática tudo isso. Então, realmente, quando a gente fala sobre transformação, tem muito a ver com a criatividade, né, Dani? E você tem trazido muito isso desde o início sobre a importância de nós, empresários, e as empresas também colocarem isso em prática. A criatividade mais ter estratégia. Sim. E aí nós temos a criatividade lucrativa. Sim, porque eu costumo sempre falar, né? Uma frase que eu uso muito. Só ter uma ideia por ter é uma criança feliz no mundo encantado. Mas no mundo dos negócios a gente precisa de lucro, porque isso é bom no bolso de quem ganha dinheiro e empreende, né? Então a gente usa muito a criatividade para se diferenciar. Afinal, eu acredito muito que sempre dá para fazer diferente, né? Sempre dá para fazer diferente. Bom, então vamos lá para o que interessa, para as anotações, essa aula que nós temos aqui. As pessoas falam sobre criatividade e falam, nossa, hoje eu não estou no meu momento criativo. Como fazer? Porque eu tenho certeza que a nossa audiência, em algum momento aí, pensou em ter uma ideia, mas para colocar em prática é um passo a passo. Sim. Então, qual que seria esse início para você ter essa criatividade com estratégia, Dani? Bom, vamos lá. Eu acho que criatividade não tem como eu te ensinar se eu não falar de repertório de vida. Porque criatividade é algo que só você tem, é um diferencial muito grande. Então, quando a gente trabalha um repertório amplo de vida, de vivências, de conexões, de aprendizado, de leitura, de podcast, isso daqui que a gente até falou, é um acesso, é um conteúdo rico que a pessoa pode ter acesso ali e expandir o seu repertório, né? Então, eu acho que criatividade não tem como a gente ensinar se antes a pessoa não aceitar vivê-la, que é o repertório que a gente fala, né? E aí, às vezes, a gente tem uma ideia, mas a gente não consegue estrategiar ela. Como assim? Qual que é o plano de ação e qual que é o resultado final que a gente quer com essa ideia? Porque, às vezes, vou fazer uma campanha, vou tirar essa ideia do papel, mas só que, às vezes, não dá certo porque não tem, literalmente, um plano traçado para aquilo, um objetivo real para aquilo. Então, basicamente não vai fluir. Então, eu acho que, respondendo essas duas coisas, né, eu acho que para a gente encontrar a criatividade, a gente precisa viver, a gente precisa aceitar e a gente precisa ter vontade de viver. Porque é muito fácil, às vezes, a gente ir num restaurante e comer a mesma coisa. Está confortável. Às vezes é muito fácil a gente escutar a mesma música. É confortável, é o que a gente gosta. Às vezes é muito fácil a gente conversar com as mesmas pessoas. Mas só que se a gente não estoura a bolha, e quando a gente fala de estourar a bolha, a gente fala de um jeito muito clichê, mas é muito real. Porque a partir do momento que você estoura ela, muita coisa muda na nossa vida e eu e você é a prova viva disso. Então, eu acho que quando a gente está com vontade de mudar o jogo, e eu falei muito sobre isso no meu último evento, quando a gente está com vontade de mudar o jogo, a gente consegue fazer muitas coisas que são importantes
para a gente estrategiar e lá no final a gente ter um resultado. E a questão de ter uma ideia, a gente criar planos de ação. Então, tive uma ideia, beleza, vamos pegar papel e caneta na mão, analisar todo o cenário, entender como isso vai te dar um lucro, entender qual que são os pontos que isso vai agregar na tua vida para a gente colocar em prática. Eu sou fã de colocar a maioria das ideias em práticas. Eu odeio ter cemitério de ideias dentro do nosso cérebro. Eu odeio. Mas eu também sou muito razão. Então, eu misturo a razão ali e a emoção junto. E eu acho que para ser empresário hoje em dia, a gente precisa disso. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Sim, porque as pessoas sempre esperam um cenário perfeito para começar a aplicar tudo isso também, né, Dani? E se a gente ficar esperando, a gente não sai do lugar. Essa que é a realidade. Que é o que foi falado no evento, foi sobre isso, sobre esse passo a passo que as pessoas têm que entender o seu negócio. Se você não acredita no seu negócio, como que essa ideia, essa estratégia vai fluir de forma corretamente. Exatamente. E Dani, sempre dá para fazer diferente? Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Eu acredito muito nisso. E é muito legal porque eu tenho uma história com essa frase, né, muito enraizada em mim. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu escutei muito Deus falar comigo nitidamente. Que foi quando eu tinha uma pequena sala e tal. E aí a gente pensa que empreender é um morango mergulhado na Nutella. E não é, né, gente? Nunca é. Enfim, e aí quando eu estava prestes a desistir, Deus falou para mim assim, ó, você não nasceu para ser só mais uma, dá para fazer diferente. E depois daquilo, eu enfiei muito isso na minha cabeça. E eu comecei a fazer coisas diferentes no mundo do meu nicho ali, que na época era maquiagem, sobrancelha e tal. E eu comecei a ter muito resultado. Então, eu acredito que dá para fazer diferente, não só no mundo dos negócios, mas dá para fazer diferente em um programa, dá para fazer diferente com o marido, dá para fazer diferente com o filho, dá para fazer diferente com a gente. Então, eu acredito que sim, sempre dá para fazer diferente. E quando a gente fala disso, é uma mudança cultural. Então, é uma coisa que eu trago muito para as minhas mentoradas, para as minhas consultorias. Porque não tem como a gente fazer diferente se você não entender que você consegue. Por isso que a questão do repertório de vida é seu. Eu posso viver a mesma coisa que você. Eu vou ter uma percepção, você vai ter uma percepção. Então, quando você precisa criar alguma coisa, você vai conseguir fazer diferente em cima do que você sabe. Então, eu acredito muito nisso e eu sempre falo que é uma mudança cultural. Então, se você quer começar a empreender diferente, se você quer começar a fazer algo na sua casa, com seus filhos, enfim, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, dá para fazer diferente. A gente sempre vai ter uma forma de criar algo novo. E as mulheres, elas estão ficando... Eu não sei se você tem essa percepção, Dani, mas eu creio muito que as mulheres estão ficando um pouco mais ousadas em relação a isso. Sim. Se permitindo a ir em eventos, se permitindo a arriscar. E o empreender é isso, né? Então, assim, não sei se você tem tido também essa percepção, se você sente isso, que as mulheres querem mais. Porque Sim. Como que é você passar isso para as mulheres e você sentir esse retorno delas em relação a tudo aquilo que você está entregando? Porque é a transformação de verdade, né, Dani? Sim. É muito incrível isso, porque por muito tempo, às vezes a gente fica buscando o nosso propósito, mas só que a gente esquece de viver o propósito. A gente busca muito, mas a gente esquece de viver. E, na verdade, você encontra o seu propósito caminhando. Você encontra o seu propósito agindo, se movimentando, que eu acho que é isso. E hoje eu entendi muito bem que o meu propósito de vida é movimentar mulheres, fazendo elas entenderem que dá para fazer diferente. E quando eu vejo essa movimentação de mulheres indo em eventos, buscando isso, aceitando, sendo mais ousadas, audaciosas, como eu falo, nesse mundo, eu acho isso incrível. Eu falo, cara, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que eu prego, é exatamente isso que eu acredito. Então, cara, eu acredito muito que isso está vindo com uma mudança muito maravilhosa. Porque a gente passou por uma fase, que você não me deixa mentir, que a internet, ela colocou a gente numa bolha que você tinha que ser igual. Né? E isso me matava, cara. Meu Deus do céu. Então, você tinha que vestir o blazer, você tinha que falar de tal forma, você tinha que seguir aquele padrão, porque aquele padrão funcionava. E, não, porque hoje o diferente, o quanto mais diferente você é, mais você encanta, né?
Então, graças a Deus, as mulheres estão quebrando essa coisa de que precisa ser igual a fulana para dar certo. Não, é você, eu, e vai dar certo. E quanto mais você é você, mais você encanta, mais você cria admiradores. Isso é maravilhoso. É a essência, né, daquilo que você está conquistando e as pessoas lembrarem para você. Inclusive, no evento, foi muito legal sobre isso, porque também me fez repensar em relação à minha marca. Quando você lembra de criatividade, foi muito doido, gente. Aí o palestrante perguntou, quando você pensa numa palavra, o que você lembra? E aí, quando a gente fala sobre criatividade, o que nós lembramos? Da Dani Darós. E o que fez, né, chegar a essa transformação de o seu nome ser linkado à transformação de vidas, mas com criatividade. Porque todos os eventos, se você ainda não participou, você precisa ter essa experiência. Porque a Dani, ela traz isso e ela mostra para nós, para nossa empresa, que quando você traz a experiência, eu lembro muito disso, sobre essa explicação de você trazer a experiência. Você sente que os empresários hoje, porque você também faz a parte da consultoria com empresas, não só com mulheres. Você sente que as empresas estão entendendo também, você falou de essência, você falou de criatividade, eles estão se permitindo ter essa experiência dentro do seu negócio? Você artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Eu acho que assim, nem todas ainda, tá? Então, eu posso falar das que eu estou dentro, né? A partir do momento que a pessoa me dá a liberdade, ela já está aberta para isso. Então, as que eu estou dentro, elas estão muito abertas a viver essa experiência, a não ser só mais uma empresa, sabe? Então, quando eu falo do evento, e eu sempre falo muito, eu falo, cara, não vai ser só mais um evento. Não é para ser. Se for só para ser mais um, eu não entro, não quero. E não é nem por ego, não é nem por isso. É porque, realmente, eu acredito que dá para fazer diferente. Então, por que eu vou fazer um evento igual? Ou por que eu vou entrar dentro de uma empresa e eu vou fazer ela ser igual, ou por que eu vou fazer uma campanha igual? Não dá. Então, as empresas que hoje eu estou dentro, elas são muito abertas a isso. E a gente conseguiu ter um olhar muito direcionado para esse mundo de que se você não se diferencia de alguma forma, se você não tem a sua essência, vai vir outro e vai te atropelar. Então, sim, hoje as empresas que eu estou dentro têm essa visão. Mas eu acredito que nem todas têm isso. Mas isso me deixa muito feliz porque eu vejo que tem espaço para a gente converter mais corações, sabe? Então, isso me deixa feliz. Mas eu acredito que sim, a galera tá tendo essa percepção. Tá entendendo. Uhum. É porque realmente você sempre fala também sobre o posicionamento e quando a gente entende quem nós somos da nossa essência, traz aquele alívio, mas ao mesmo tempo um temor. Sim. Eu vou me posicionar quem eu sou de verdade na minha essência. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? E é muito interessante, né, isso, porque quando a gente é a gente, a casa não cai. Porque quando você é alguém que você está construindo em cima de uma percepção ou criando algo porque, eu estou vendo tal pessoa, você constrói uma casa e em algum momento ela cai. Você acaba decepcionando uma pessoa que às vezes você encontra com ela, você acaba decepcionando outras. Enfim, tem várias possibilidades ali. Então, eu acredito muito que quando é você, na sua essência, você não decepciona ninguém. Porque você é você. Essa aqui é a realidade. Mas quando a gente se apropria da nossa personalidade ali, você tem que segurar isso. Porque é a tua marca. Eu costumo dizer que a gente tem 3 palavras, né? Eu gosto muito disso. Que é a primeira palavra que a gente vai sentar na cabeça da pessoa ali, que a gente vai ficar marcada nela. Vou dar o meu exemplo, que eu trabalho muito a criatividade. E assim, Paulo, eu sou a pessoa mais criativa do mundo? Não sou. Não sou. Eu tenho certeza que tem muita gente muito mais criativa. E criativa em vários outros cenários. Porque a minha criatividade eu uso muito no mundo dos negócios. Mas só que existe outras pessoas muito mais criativas.
Mas só que eu me agarrei nessa palavra Sim. e literalmente sentei em cima dela. Então, as pessoas lembram de criatividade. A gente tem a nossa segunda palavra, que quando a gente vai escolher, que é a palavra que a gente traz elementos. Tanto nas nossas redes sociais, tanto nas nossas vestes, tanto na nossa forma de se comunicar, verbal ou não verbal. E aí eu gosto de trazer um pouco da elegância. Por quê? Eu gosto de mesclar. Eu já tenho o braço tatuado, eu já tenho alguns elementos que traz muito estilo. Então, eu gosto de trazer alguns elementos que tragam a elegância. Às vezes na minha roupa, às vezes numa bebida, que é o vinho, às vezes num restaurante que eu vou. Então, eu trago esses elementos. Então, beleza, as pessoas já começam a vincular. Tá, ela é criativa, mas ela tem bom gosto. E o paladar não retrocede, né? Eu costumo dizer. E a terceira palavra é a palavra nossa de venda. Que no meu caso, eu escolho sabedoria, sábio. Então, eu preciso trazer isso também à tona. Porque como eu vendo mentoria, consultoria e tal, a pessoa entende que com a minha expertise, com a minha sabedoria ali, eu vou conseguir solucionar o problema dela. Se eu não passo que eu estou em movimento em um evento, eu estou lendo um livro, eu estou buscando repertório, conhecimento, não tem como a pessoa comprar de mim também. Então, eu acho que quando a gente encontra essas 3 palavras, fica muito mais fácil de você encontrar o seu caminho, sabe? Então, por isso que é uma coisa que eu sempre falo também. Que é um passo a passo, literalmente, para as pessoas entenderem como que vai fazer daqui para frente com essa informação, de realmente entender. E é muito na prática. legal, porque a partir do momento que você sabe isso, você encontra a sua essência e tudo que você vai fazer tem a estratégia, tem a intencionalidade. Sim. Então, se eu estou falando que a minha segunda palavra é elegância, a hora que eu for fazer um story, eu vou prestar muita atenção em todo o cenário. Eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo. Se eu estou falando que a palavra que eu quero sentar ali na cabeça do meu cliente é criatividade, eu preciso ter picos de criatividade, eu preciso ter o diferente, eu preciso fazer coisas que chamem a atenção. Então, ela nos leva para um caminho muito legal. Então, se fosse para dar uma dica, escolhe suas 3 palavras aí. Então já anotou tudo? Já anotaram tudo? E eu tenho certeza que é uma das perguntas que você mais ouve, Dani. Você me corrija se eu estiver errado. Dani, como que você consegue criar tanto? Onde tem esse baú de criatividade? Como que seria para eu também procurar ser uma pessoa criativa? Eu tenho que ir em algum lugar específico? Eu tenho que ir em vários lugares? Ou eu tenho que assistir tais filmes? Como que seria? Porque eu acredito que eu acho que você ouve muito isso, né? Como muito. que você conseguiu ter essa criatividade? Mulher, como assim esse evento? Você tem um produto, tem uma marca, tem um serviço? Então esse recado é para você, empresário, que quer divulgar a sua marca aqui no programa Paula Silva com você como patrocinadores. Entre em contato com esse número que está aparecendo aqui abaixo e fale hoje mesmo com a equipe. Eu estou aguardando você. Eu acho que é tudo questão de escolha, Paula. A gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida. Da mesma forma que você escolheu muitas mudanças e você se agarra naquilo, eu escolhi entender que, literalmente, eu conseguiria fazer coisas diferentes. E é muito legal, porque muita gente às vezes fala assim para mim, eu já escutei às vezes até do meu marido, e não por maldade: Dani, não precisa ficar criando tanta coisa, não dá para fazer tudo tão diferente assim e tal. E eu falo, não dá, alguma coisa dá, então a régua tem que subir a todo momento. Então, a cada evento é um evento temático, a cada campanha é uma campanha diferente, e enfim, e assim vai, né? Mas eu acho que primeiro você precisa aceitar essa questão, por isso que, mais uma vez, eu vou repetir, que dá para fazer diferente. E a questão de vivência, de vida. Porque não tem como eu criar coisas novas se eu faço as mesmas coisas. Como eu disse no começo, o repertório. Então, hoje eu entendi que a matéria-prima do meu negócio é experiência de vida. A matéria-prima do meu trabalho é repertório de vida. Então, quando eu vou viajar para algum lugar, seja na cidade vizinha, eu estou vivendo coisas novas que eu posso pegar lá, achei interessante e vou trazer para o meu negócio. E dentro da nossa cabeça, a gente tem um baúzinho que se chama repertório de vida mesmo. Então, todas as vivências que você vive, que você gosta, que você chega num lugar e você fala, cara, que legal, que incrível, que ideia boa e tal, você vai colocando ali dentro. E quando você precisa criar, aquele baú abre. Parece muito doido o que eu estou falando, mas é muito real. Porque, às vezes, você precisa criar alguma coisa, e daí você fala, da onde que eu vou tirar? Mas só que você viveu uma coisa há um tempo atrás, e daí você traz à tona e você fala, opa. Igual, por exemplo, nesse último evento, eu fiz carta na manga, né? E a todo momento, quando eu estou numa consultoria, eu falo, vamos dar essa cartada? Vamos fazer isso? Vamos tirar essa carta e vamos jogar e tal.
E aí, conforme eu vou fazendo isso fica no meu subconsciente. Então, a hora que eu precisei criar algo que fosse grande, eu falei, opa, Você tinha a carta na manga. Eu tinha a carta na manga. Então, cada um é de um jeito, né? Mas eu acho que entender que a matéria-prima de ser diferente, a matéria-prima de todo negócio, não só da Dani, de qualquer negócio, é viver coisa nova. Porque, por mais que você tenha, sei lá, tem uma padaria, tá? Você não precisa buscar referência só na padaria. Você pode buscar referência em qualquer outro nicho e trazer algo diferente daquele nicho para dentro do seu mundo. Então, eu acho que, mais uma vez falando, é a cultura, é entender, é a vontade, sabe? É fazer coisas diferentes, é abrir o coração para a vida. Não se limitar, né, Não Dani? se limitar. E é mágico. Porque a partir do momento que você começa a abrir para a vida, para viver coisas novas, você consegue se conectar com as pessoas, você tem assunto com as pessoas, você sai do seu mundo, você estoura a sua bolha, você tem ideias para você aplicar com o seu cliente, com o seu esposo, com a sua vida, enfim, com seus amigos. Então, é mágico isso. E você começa a se olhar também com uma pessoa realmente que pode soltar a sua voz, que pode dar isso para outra pessoa. Isso é muito gostoso, a maneira que traz, porque são muitas mulheres que participam dos eventos, e a gente vê muito isso quando a gente tem essa comunidade de mulheres que se olham como parceiras, não como rivais. Isso é o que é muito interessante também sobre isso, né? Sobre as mulheres serem parceiras e não rivais. E você pontua muito isso em relação ali para elas, né? Ei! Fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo, vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. E eu amo isso. Igual, por exemplo, eu venho da vivência já com mulheres. Eu não tive uma mudança de nicho muito grande. Eu tive uma evolução. Eu sempre trabalhei com mulheres. Eu sempre trabalhei realçando a beleza. Eu sempre trabalhei amando quando a mulher se olhava no espelho e falava, caramba, como que eu tô linda, confiante, maravilhosa. E hoje eu entrego isso para as mulheres também, mas de uma outra forma. E eu acho que eu amo trabalhar com mulher. Tem gente que fala assim, ai, mulher é difícil e tal. Cara, eu acho que assim, ó, se você tá passando por alguma coisa, se em algum momento você foi grossa, se em algum momento você foi, enfim, alguma coisa comigo, você tem seu motivo. Alguma coisa aconteceu. Então, cabe a mim entender. Eu sou mulher também, cara. Eu tenho dia bom, eu tenho dia ruim. Tem gente que, às vezes, eu olho e falo, ai, será? Tem gente que eu olho e bate muito santo. Então, assim, eu entender a mulher antes de julgar, sabe? Então, eu amo trabalhar com mulher. Eu não trocaria trabalhar com mulher. Por mais que, às vezes, tem gente que fala, ai, é difícil, não sei o quê, tal. Eu continuo amando. Eu amo quando uma mulher se empodera, fica bem, confiante, vai pra cima, faz o negócio acontecer, porque quando mulher quer, ela faz. Ninguém segura. Ninguém segura. Os homens são maravilhosos também. Mas só que quando mulher quer, ninguém segura. E a coisa mais linda que tem é ver uma mulher desabrochando, assim, sabe? Isso é muito gostoso. Isso essa potência, né? Porque ela olha a outra mulher realmente, ó, daqui a mão. Vamos junto. É legal. Você vai sozinha? Ah, tá, você chega. Mas aí, vamos junto. Isso é muito bom. É muito bom. Ai, e é gostoso. Porque assim, ó, eu falo muito que Deus nos dá o privilégio de a gente contribuir na vida do outro. Porque quando a gente... eu tô orando aqui, tô pedindo pra Deus. Ele poderia muito bem ele mesmo fazer algo. Mas ele dá o privilégio para você contribuir na minha vida. Então, isso é maravilhoso. Uma troca maravilhosa. É lindo isso, cara. Você pode... E uma vida é muito importante. Então, você poder contribuir na vida de outra pessoa, e por mais que pareça clichê o que a gente está falando, se você olhar a fundo, isso é mágico. Isso é mágico. É crescimento. E é muito mais gostoso para você que está fazendo do que para o outro que está recebendo. Isso é muito bom. Você fazer parte da evolução do outro não tem preço. E tá tudo junto. Uhum. Ai, gente, a gente ficaria aqui, né, conversando horas e horas, mas a agenda, né, da pessoa, aquela correria. Então, pra gente finalizar, Dani, eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem, um versículo, o que você sentir no seu coração,
para nossa audiência aí que está aguardando? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é entregue tudo nas mãos de Deus e busque primeiro esse reino. Porque eu acho que é a primeira coisa, assim, de tudo que eu falo, primeira carta a ser jogada literalmente na mesa para ganhar o jogo é estar com ele. E a segunda coisa é acredite fielmente que em cima das suas vivências, da tua vida, dá para fazer diferente. Eu acho que a partir do momento que você enfiar isso na cabeça, você tem uma mudança de jogo muito grande, não só empresarial, mas também na sua vida, na sua família, e enfim. Então, acho que é isso. Uau, anotou? Não tem problema não. Se você não conseguiu anotar, já assiste de novo, já vai anotando e colocando em prática aí. Dani, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada mesmo por você estar aqui. Você sabe o quanto eu admiro, o quanto eu sou grata. Obrigada. Bem, obrigada, Deus meu abençoe. amor. Até breve, se Deus quiser, Até. né? E para você que está aí do outro lado, não saia daí, porque após o intervalo nós voltamos com um quadro sobre moda de forma descomplicada, o quadro Look do Look. Eu já volto. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Estamos de volta com o quadro O Look do Look. Aqui você vai aprender sobre moda de uma forma super descomplicada. E o melhor, você vai usar a peça que você já tem no seu guarda-roupa de uma maneira diferente, única, e vai montar um look muito exclusivo. Como? Nós vamos saber hoje aqui, através dos ensinamentos e dicas que você aprende aqui. Gente, multiplicar looks é muito bom. E você ter a opção, né, a alternativa de você usar a mesma peça de maneiras diferentes, agregando alguns acessórios, mudando a bolsa, mudando o sapato, a parte de baixo, a parte de cima, gente, dá para muitas coisas, para você ter muitas ideias. Então, eu já vou falar para você pegar papel e caneta, prestar bem atenção, conto com a participação de vocês aqui nos comentários. E olha, hoje, de volta das férias, eu vou contar com a minha amiga, que é consultora de imagem e estilo. Ela está voltando das férias, sabe? Ela teve uma folga aí, mas ela está retornando hoje no quadro, que é a minha amiga Lívia Chaves. Seja muito bem-vinda, Obrigada, minha amiga. amiga. E aí, como prazer. foi férias? Foi ótimo, mas é um prazer estar de volta. Ai, que delícia, que bom, né, gente? Muito bom estar aqui. Muito bom falar sobre moda de uma maneira descomplicada. Descomplicada, exatamente. Gente, de maneira leve, descomplicada, tranquila. Multiplicar looks é bom demais, né? Muito. É o look do look. É o look do look. E tá sendo tão natural. E eu tenho postado nas minhas redes sociais o look do look. Sim. E aí ver as meninas participando. E falar, nossa, eu tive uma ideia. Eu usei o mesmo sapato, só que com peças diferentes. Sim. Como que dá para fazer? Dá. E assim, o look muda totalmente, né, Lívia? Muda.
muda a cara do look, muda o que você está comunicando, o que você está transmitindo, muda a estratégia. É muito bom. É muito bom, gente. Nem sempre precisa fazer uma compra, né? Mas a gente Não. ama comprar, não ama, amiga? A gente ama comprar, né? Mas a gente pode usar o que já tem em casa. Sim. Melhor ainda. É, exato. Aproveitar de formas diferentes. Isso é Sim. o armário inteligente. Exatamente. E já que as nossas meninas, as nossas mulheres que estão aí gostam de ideias diferentes, nós vamos falar do monocromático. Sim. Só que, Vamos. Lívia, eu vou pedir para você explicar o que significa exatamente o look monocromático. Monocromático, ele significa uma cor só. Só que não necessariamente uma única cor idêntica. É uma variação de uma mesma cor. Tá. E essa variação da cor pode incluir a intensidade também. Como, por exemplo, você já ouviu falar do estilo de look com cores que é tom sobre tom? Sim. A mulherada fala, eu gosto, esse daqui é tom sobre tom. Mas dá um medo, né, Lívia? Dá um medo. Mas seria basicamente isso. Tá. Então, a parte de cima não necessariamente tem que ser idêntica ao tom da parte de baixo. Ela pode ser mais clara ou mais escura, porém a mesma cor. Bom, eu tô aqui de Você tá toda igual. monocromático. Isso, Então, monocromática. igualzinho, mesmo tom. Isso, eu também tô com o mesmo tom. Tá. Mas Eu quero saber da Dona Gi, porque a Dona Gi também está nossa, de férias, ela né? tá arrasando Gente, hoje. eu fiquei aqui, eu falei assim, não vou nem aparecer, porque a Gi tá aparecida hoje, né? Tá. E o que você montou ali pra Gi no monocromático, Olivia? Olha, aqui temos o rosa também. Todas nós estamos hoje com tons de rosa. Percebe, Paula, como a camisa ela é mais clara que a saia? Ela é rosa, só que é um tom mais claro. É um tom mais claro. Mesmo assim, entra no monocromático. Porque é uma variação da cor rosa. Tá. Entende? Entendi. Mas traz também esse visual monocromático. E, Livi, poderia ser ao contrário, por exemplo, a peça de baixo ser mais clarinha e a de Sim. cima mais Sim. escuro, só que no rosa. Isso, Também poderia. daria. Também daria certo e nós poderíamos chamar de monocromático da mesma forma. Então, nós escolhemos essa base com o intuito de trazer uma suavidade, uma feminilidade, uma delicadeza, Maravilhoso. harmonia para o look, para o visual dela, né? Maravilhoso, gente. Isso não significa, Paula, que o monocromático ele precise ter necessariamente os acessórios da mesma cor. Por quê? Podemos usar ele de maneiras diferentes, colocando um pouco de criatividade, de personalidade, de cor, de alegria, através de outros tons. Tá, e o sapato você escolheu num tom vermelho, porque Isso. também tem o vermelho aqui no cinto. Então, foi uma Isso. combinação Isso. do que você, da proposta do rosa. Para gerar aí esse contraste, né? Tá. Essa diferença, esse ponto de cor. E poderia fazer de uma outra forma esse mesmo look? Poderíamos. O que você tem aí de ideia? Poderíamos, olha. Eu sei que a Lívia fica cheia das ideias, então a gente fica cutucando ali pra gente ter, entendeu? Sim. Outras opções pro look. Aqui, ó. Ah, O fúcsia. tá. Que é o mesmo tom do meu sapato, gente. Eu tô de fúcsia Isso. hoje, gente. Rosa Deixa eu e tirar fúcsia. aqui esse lenço e nós vamos colocar um outro lenço nela, viu, Paula? Tá. Na região do pescoço. E que fica muito elegante também, né? Fica. Gente, mas ficou lindo. Que conjunto lindo. E aqui você colocou um colar dourado. Sim, um colar dourado. Colarzinho. A gola também, para cima, traz aí essa modernidade para o visual. Tá. Então, já é uma forma diferente de usar a camisa. Um pouquinho mais alta aqui. É. Aqui ela fica normal, só que aí só ergue a parte de trás. Isso. Ergue a Muito parte bem. de trás. Aqui, ó. Nossa. Gi, tá que tá hoje, né? Percebe que tem tons aqui no lenço que combina com esse escarpão. E olha o azul, que lindo Nossa, que ficou. Perfeito. Aqui tem o azul mais claro e o azul mais escuro. E tem o tom de rosa. Exato, que ficou perfeito com esse look da Gi. Nossa, gente. Então, dá para explorar. A gente consegue sair da zona de conforto usando com outras cores, não necessariamente com tons só neutros, com branco, né? A gente pode ousar com amarelo. Quer ver? Vou te mostrar.
Tem um amarelo também. Então dá para diversificar aqui Dá. na base rosa. Na base rosa. Na base rosa dá para diversificar. Por exemplo, se nós tivéssemos um lenço amarelo, um escarpão amarelo, olha só Também como dá pra fica montar. bonito. Entendeu? Gente, vocês estão anotando aí, ó? Deixem nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês pensaram, porque, gente, é super diferente. Fica. E fica lindo, fica moderno, continua feminino, traz uma criatividade, personalidade aí pro visual. Muda Muda muito, a carinha né? do look. E daria para acrescentar um tênis? Bom, a gente vai falando de tênis porque a gente Sim. é fã de tênis, né, gente? Sim. O conforto, né? A gente Dá sim pedindo um tênis branco. Daria também para colocar. Daria. Sim, daria. Ia manter a base, Isso. só colocava um tênis Isso, branco. tênis branco, bem minimalista. Gente, vocês anotaram tudo? Então, vocês viram assim, que é a base monocromática, porque eu tinha essa questão de realmente, nossa, vou combinar como? O look monocromático, de uma cor só. O que eu coloco no pé? O que eu coloco de acessório? Como que vai ser a bolsa? Essa questão realmente de a gente combinar o tom certinho. E o que você trouxe é isso. Dá para fazer Dá. com acessórios. Dá. É isso. Isso. E tom sobre tom. Tom sobre tom, olha. O tom de rosa que eu estou. Olha o colar. Então, às vezes, pode ser que a mulherada não tenha em casa um escarpão diferente de uma outra cor, ou uma bolsa, ou um cinto, ou um lenço, mas tem um colar. Então, já muda, tá Já muda vendo? tudo. Eu escolhi o azul. Então, dá super certo também essas alternativas. Poderia ser um verde aqui também no colar. Com a base rosa. Isso, Nossa, gente. Ousados. isso. É usar realmente, e depois você pode usar a base para você montar outros looks também, né, Lívia? Oh, dá Com certo, outras sim. cores, né? Exatamente. Com outras peças. É isso também, o monocromático, né? Isso, é isso mesmo. Pode colocar uma terceira peça de uma outra cor, entendeu? Dá certo aqui no meu look mesmo, um lenço ao invés do cinto. Que o lenço também está usando bastante, que é tema de um outro episódio, que a gente vai estar Isso. falando um pouquinho sobre os lenços também, né? Lívia? Sim, Nossa, amei as dicas. Já quero esse look da Gi. sim, ficou Já maravilhosa. quero os looks da Gi, porque, Com gente... essa gola, olha, ficou maravilhosa. Bem, nossa, ficou Bem moderna. Bem moderna, exatamente. É. Tanto com o vermelho, Isso. que eu não tinha pensado nessa proposta, colocar o vermelho com rosa, Sim. ou fúcsia. Sim. E é coisa que já tem em casa. Sim. É isso, mulherada. Coisas que nós já temos em casa. E assim, o nosso cenário hoje está todo cor-de-rosa, né, Lívia? Isso. Todo cor-de-rosa. Todo rosa. Todo rosa, mas tem um porquê da gente estar aqui nele todo cor-de-rosa, porque outubro é um mês que a gente fala muito sobre o cuidado da saúde da mulher. Né, Lívia? Então, Isso. assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas mulheres também. Depois eu vou deixar também uma mensagem. Mas é uma homenagem para vocês, as mulheres da nossa audiência que estão sempre aqui conosco. Esse cenário todo cor-de-rosa para vocês. Deixar uma mensagem aqui. Sim. Se olhe, se ame, se cuide, se toque, agende os seus exames para que você possa trabalhar na prevenção. Tá? O seu autocuidado, ele não pode ser procrastinado, negligenciado. Por isso, se olhe com mais carinho. Tá bom? Ai, que lindo. E eu também quero deixar aí, porque é um mês, não só no mês de outubro, né, Lívia? Como a gente sempre fala, não só no mês de outubro, mas já que nós temos uma campanha no mês de outubro, então realmente você cuida de todo mundo. Sempre você está socorrendo a casa toda, o trabalho, a casa toda. Exato. Então, nesse mês de outubro, vem reforçar essa mensagem, né? A campanha vem reforçar essa mensagem que 12 meses no ano você precisa se cuidar, você merece se cuidar. Então, cuide da sua saúde, é de dentro para fora. Então, fica aqui o nosso amor, o nosso carinho, o nosso beijo, né? E estamos juntos aí, o que você precisar, e lógico, com o look, né, gente? Sim. O look do look para brilhantar ainda mais aí a sua autoestima e sempre potencializando a sua beleza natural. Isso. Então, ó, um beijo grande para vocês e para você que está aí do outro lado, né? A Lívia, mais uma vez, nós vamos fazer mais alguns episódios. Então, Lívia, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um ensinamento. É sempre muito bom, sempre um prazer estar com você. Deus continue abençoando grandemente. Amém, você também. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E para você que está aí do outro lado, não fique triste, nós estamos finalizando, mas segunda-feira
20 horas, no canal do YouTube, aqui. Eu aguardo você para você aprender sobre moda, para você aprender sobre a vida, sobre outros temas, porque nós temos também o quadro de entrevistas, onde eu recebo convidados mais do que especiais, trazendo um pouquinho da vivência, trazendo um pouquinho da experiência para você colocar em prática no seu dia a dia. Então, segunda-feira, às 20 horas, nós temos um encontro com o programa Paula Silva com você. Eu estou te esperando. Tchau!